paz do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Evangelho, Mateus, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós iniciamos uma série de mensagens agora no Evangelho de Mateus. Domingo passado nós falamos a respeito da genealogia de Jesus, do anúncio do seu nascimento. Hoje nós estamos ainda no assunto sobre o nascimento de Jesus. Mais precisamente, hoje estaremos falando sobre os visitantes do Oriente. E eu creio que Deus tem uma grande bênção para nós por meio dessa palavra. Creio que o Senhor há de falar profundamente aos nossos corações, à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para o Senhor e nos colocando na dependência do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é aquele que opera na nossa mente, abrindo a nossa compreensão para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Essa perícope inicia-se com a seguinte afirmação de que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. E esse nascimento de Jesus, esse fato histórico, aconteceu num período do reinado do rei Herodes. Quando nós olhamos a questão do lugar onde Jesus nasceu, que é Belém da Judéia, nós já aprendemos algo aqui maravilhoso. Nós falamos domingo passado que a preocupação de Mateus era apresentar para os judeus Jesus como o rei dos judeus. E Mateus vai esforçar para mostrar que as profecias messiânicas
se cumpriram em Cristo Jesus. E o fato de Jesus nascer em Belém é o cumprimento de uma profecia do Senhor. O Senhor, pela boca do profeta Miqueias, havia anunciado que o Messias nasceria exatamente na cidade de Belém. Assim encontramos o relato de Miqueias no capítulo 5, versículo de número 2. O versículo diz assim: desde os tempos, no entanto tu, Bet-Lechem, Belém, casa do pão, Éfrata, frutífera, embora pequena demais, para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Usando aqui a versão King James atualizada. Aqui nessa versão, a versão já traz exatamente o significado de Belém, que Belém quer dizer casa do pão. E isso é maravilhoso, porque tem um aspecto profético, até mesmo no lugar do nascimento do Senhor, e no significado de Belém, pelo fato de Belém significar casa do pão. Nós percebemos que da casa do pão surgiu o verdadeiro pão da vida. Porque assim que o Senhor vai no Evangelho de João, ali a partir do capítulo 6, se revelar como aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Aqui nós vemos que a profecia a respeito de Jesus, por a boca de Miqueias, diz que a origem do Messias era de tempos muito distantes, mais precisamente a origem dos dias da eternidade. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que aquele que nasceu ali em Belém, como já foi dito na semana anterior, na semana passada, no domingo passado, a origem do Senhor Jesus, do Messias, Jesus não passa a existir exatamente nesse momento, mas Jesus tem uma preexistência, porque Ele é eterno, os seus dias são desde a eternidade. Então na casa do pão ali nascia aquele que é o pão vivo, que pelas bocas do próprio Senhor Jesus confirma a sua natureza divina, quando ele diz o pão vivo que desceu do céu. De onde ele veio do céu, ele veio da eternidade, para habitar entre os homens e cumprir a profecia a seu respeito de ser o Emanuel, o Deus conosco. Amém. Que coisa maravilhosa quando nós lemos a palavra de Deus a respeito do nascimento do Senhor Jesus e conseguimos perceber essas coisas maravilhosas a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Também, além da localização citada no primeiro versículo, é citado também o governante daqueles dias, que era Herodes o Grande. E Herodes era um governante, ele não era de descendência judaica, ele não era judeu, mas ele foi colocado como governante de Judá por influência do Império Romano. Por questões de interesse político, ele foi colocado para governar a nação judaica. E ele tinha uma característica
porque Herodes era alguém que se preocupava muito com a aparência exterior. Era aquele que gostava de mostrar a sua opulência por aquilo que poderia ser notado pelos olhos. No seu esforço em querer agradar o povo judeu, ele restaurou e ampliou o templo dos judeus, o segundo templo. E o segundo templo se tornou algo tão fabuloso que chamava a atenção de muitos. E os judeus se orgulhavam do templo que eles tinham naqueles dias, que foi proporcionado exatamente pelo empenho de Herodes em ampliar não somente no seu tamanho, mas também na sua aparência fabulosa aquele templo. Herodes era um pagão de natureza que tentou romanizar a Palestina do seu tempo. Acabou tornando-se símbolo da opressão política romana. E os judeus sofriam a opressão política de Roma naqueles dias. E Herodes era conhecido como símbolo dessa opressão. Era alguém dominado pela ganância e era alguém dominado pela ambição do poder temporal, e também era alguém muito cruel. A crueldade de Herodes era tão grande que ele mandou matar a sua mãe e seus 2 filhos. Tamanha era a crueldade desse rei Herodes. Nós vemos aqui, meus irmãos, nessa perícope, alguns personagens que se destacam. O mais importante dele, Jesus, claro, que aqui é apresentado como o rei dos judeus. Jesus veio para apresentar um reino que não é desse mundo, o reino espiritual. A sua primeira vinda, ele vem falando do seu reinado espiritual. É assim que ele se apresenta. E nós temos Herodes, que tinha o seu reinado temporal, do qual ele não estava disposto em abrir mão por nada. E nós percebemos isso quando ele fica sabendo que aqueles magos estavam procurando o rei dos judeus que nasceram. Ele então se perturbou. Esses magos, que também agora é uma outra figura que também destaca aqui, Mateus, quando fala desses magos, ele não usa a expressão de forma pejorativa, como se tornou posteriormente, para representar aquelas pessoas que são enganadoras. Hoje tem uma palavra que se usa, charlatão, né? Isso ficou sendo usado para representar essas pessoas, mas no contexto que Mateus usa a palavra, ele usa essa palavra para falar de pessoas, de homens que eram homens respeitados e sábios na sua cultura. Esses magos, possivelmente, eles eram pertencentes a uma casta sacerdotal da Pérsia, ligada à Pérsia e à Babilônia. Os irmãos vão lembrar que quando o rei precisou de alguém para falar
e decifrar ali o enigma, chamava-se os magos que estavam ali, porque eram pessoas que tinham conhecimento, sabedoria. Então esses homens eram homens que tinham ali o conhecimento e que, por certo, tiveram contato com a profecia a respeito do rei de Israel, a profecia messiânica. Eles tinham conhecimento da astronomia, né? E o que acontece? Quando eles percebem uma estrela diferente no céu, diferente das demais, eles interpretaram essa estrela possivelmente como cumprimento de uma profecia de Balaão. Balaão profetizou a respeito do Messias de Israel, dizendo que iria nascer futuramente, iria aparecer a estrela de Jacó. E essa estrela de Jacó, na profecia de Balaão, era para representar o governante de Israel, ou Messias de Israel. A figura da estrela era muito utilizada para representar os governantes, os reis. O que parece que eles não apenas interpretaram a profecia como uma estrela simbólica, mas como uma estrela literal. E quando eles viram e perceberam a estrela diferente, eles entenderam logo, é a estrela de Jacó, a estrela do Messias, do rei de Israel. Então a estrela se tornou ali um sinal profético para guiar aqueles homens até o nascimento do Senhor Jesus, até o lugar onde Jesus nasceu. O contexto religioso que acontece, o cumprimento profético do nascimento de Jesus, a nação de Israel havia sido contaminada por uma enfermidade espiritual, de maneira que poucos judeus tementes e piedosos mantinham acesa no coração a chama da esperança messiânica naqueles dias, a citar Ana e Simeão, já idosos, que aguardavam ver ainda com seus olhos o Salvador de Israel. Por que não citar José e Maria? A prima de Maria, Isabel e Zacarias, que vieram ser os pais de João Batista. Alguns poucos tementes ainda mantinham a chama da esperança profética messiânica nos seus corações. Os demais estavam corrompidos pela doença da hipocrisia religiosa. E é exatamente isso que a gente percebe no contexto onde Jesus nasce. Esse era o contexto religioso. No campo da política, a corrupção. No campo da religião, a hipocrisia. Parece que estamos falando de algo que está falando das nossas realidades do nosso tempo. Porque quando nós olhamos o contexto em que nós nos encontramos hoje, nós percebemos que a hipocrisia já encontrou espaço em muitos corações. E as religiões dominadas pelo sentimento e pela doença da hipocrisia.
tenha afastado a chama ou tenha apagado a chama da esperança messiânica, que agora não é do nascimento, mas é da vinda do Senhor, da volta de Jesus, para arrebatar a sua igreja. Essa é a realidade do nosso tempo. A corrupção dominando a política. O político Herodes era capaz de crer na direção da estrela, porque ele chamou os magos e perguntou: quando é que apareceu a estrela? O político Herodes era capaz de crer nas profecias messiânicas dos oráculos judaicos, porque ele chamou os líderes judeus para inquirir deles a respeito do que dizia a profecia a respeito do Messias. Entretanto, ele não foi capaz de aceitar o Rei Jesus para reinar no seu lugar. Ele não estava disposto a abrir mão do seu poder temporal, que estava perto de acabar, porque tudo que o homem conquista de poder nessa vida, fica nessa vida e passa como um conto ligeiro. Inútil é o homem lutar e brigar por poder nessa vida, como se isso fosse a coisa mais importante que o homem deve almejar e conquistar, porque tudo passa, e passa muito rápido. Herodes, o político Herodes, não estava disposto a abrir mão da sua posição. E essa triste realidade também está em muitos corações que não estão dispostos a descer, chegar a um patamar na sociedade, muitos se elevaram, adquiriram poder político, poder econômico, e muitas das vezes por caminhos que não são corretos, enganando, passando para trás, como nos dias de Herodes, matando, dando fim naqueles que poderiam ameaçar a sua ascensão no poder. Quantos ainda estão exatamente dessa forma e não estão dispostos nem um pouco a descer para receber no seu coração o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo que se encarnou. Meus irmãos, que experiência maravilhosa teve Zaqueu quando pôde ouvir da boca de Jesus: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E aquele homem, ali rejeitado por muitos da sua nação, seus familiares, estava recebendo na sua casa o Rei Jesus, o Salvador. E o resultado foi o que não poderia ser diferente: a transformação. Porque todos que recebem o Senhor Jesus na sua vida, para ser o Senhor da sua vida, para ser o governante da sua vida, tem a vida transformada. Que coisa maravilhosa! Zaqueu teve a sua vida transformada, mas para isso ele precisou descer.
mas nem todos estão dispostos a isso. As artimanhas políticas de Herodes, nesse contexto que nós acabamos de ler, mostra que ele fingiu interesse pela religião, quando chamou para inquirir a respeito do nascimento do Messias. Ele fingiu interesse pela religião quando disse para os magos: se você assim que você achar, volte aqui e me diz onde ele está, porque eu quero ir adorá-lo. Fingiu interesse pela religião quando construiu o templo judaico. Fingiu interesse pelo Cristo. Mas tudo era fingimento. Tudo fazia parte de um jogo político, de uma estratégia política. Meus irmãos, e nos nossos dias, quantos são os políticos que fingem interesse pela religião? Fingem interesse por Cristo. Como Herodes, estão até dispostos a construir um templo para alguém cultuar. Mas por trás, o verdadeiro interesse não é a adoração ao Senhor, mas é o interesse naqueles que poderão mantê-los numa posição elevada, no poder temporal, ou ajudá-los a galgar mais alguns degraus. Essa é a realidade. A estratégia política nos nossos dias continua sendo a mesma. Mas acontece, meus irmãos, que a estratégia de Herodes foi frustrada. E a estratégia de Herodes foi frustrada pela revelação divina. A revelação do Deus onisciente, que conhece todas as coisas e conhecia a mente e o coração de Herodes e os seus planos, fez com que os planos de Herodes fossem frustrados. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos, conhece todas as coisas. A obediência à revelação divina foi livramento para os magos e para a família de Jesus. Aqueles que se dispõem a obedecer à revelação do Senhor encontram uma direção segura para as suas vidas. E o resultado são livramentos. A estrela no céu é a direção. E somente quem estava disposto a olhar para o alto era capaz de enxergar a direção divina. Somente aqueles que estavam dispostos a olhar para o alto eram capazes de enxergar a direção divina. Há muitos, meus irmãos, que percorrem as Escrituras e não conseguem enxergar o Deus das Escrituras. Há muitos que percorrem as Escrituras e não conseguem enxergar o Messias da Escritura, o Cristo da Escritura. Assim se encontra ainda os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, apesar de percorrerem as Escrituras. Assim acontece com alguns ateus, agnósticos, que leem as Escrituras, mas não conseguem enxergar o Cristo das Escrituras. E por que isso acontece? Por falta de iluminação espiritual. Somente aqueles que são iluminados espiritualmente podem enxergar nas Escrituras o Cristo das Escrituras.
Certa vez, os discípulos estavam meio que perdidos depois da crucificação de Jesus, da sua ressurreição. 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí eles só puderam conhecer Jesus quando seus olhos foram abertos. E quando não acontece a ação da iluminação de Deus na mente, o homem não consegue encontrar o caminho do Messias. Mas esses visitantes magos encontraram o caminho do Messias. E eles levaram presentes. Era comum, quando se visitava um rei, levar presente para os reis. Alguns dizem que esses magos eram reis. A tradição chama de reis magos. A tradição diz até o nome deles. E dizem que eram 3. A Bíblia não diz que eram 3. Chegaram à conclusão, possivelmente, que os 3 presentes que se apresentam ali, ao entregá-los a Cristo, ouro, incenso e mirra. E esses presentes, meus irmãos, têm um símbolo profético também. O ouro fala da realeza. Então aquele que estava nascendo é o rei dos judeus. E ele recebia como presente o ouro. O incenso fala da divindade, porque aquele que estava nascendo não era um homem comum, mas era aquele que era desde os tempos antigos. E o incenso está relacionado com a adoração à divindade. Nos cultos da antiga aliança se fazia culto e queimava-se incenso a Deus. Não somente ao Deus de Israel se queimava incenso, mas queimava incenso também aos deuses pagãos. Então, o incenso está ligado com relação à divindade, e o verbo que se encarna é o verbo divino, é o Deus encarnando, nascendo ali, tomando uma forma humana. E agora a mirra entra, porque a mirra aponta para a humanidade de Cristo. É por meio da sua humanidade que o verbo pode experimentar o sofrimento humano. E Cristo sofreu por nós na cruz. E a mirra está presente também ali no ato de embalsamar o seu corpo após a sua crucificação. Então nós vemos aqui os aspectos proféticos que envolvem a natureza de Cristo. A história da redenção, meus irmãos, nós percebemos que ela é uma história da providência divina, ela é uma história profética. É assim que nós enxergamos a história da redenção. O que nós vemos na história da redenção, quando nós vemos as profecias se cumprindo, nós percebemos uma coisa aqui: o Deus onisciente não é apenas um espectador da história que se desenrola, mas é aquele que intervém no curso da história. Ele tem o controle da história nas suas mãos. Ele inspira os profetas para que o curso da história possa ser conduzido nos caminhos que ele traçou, que ele planejou para a redenção humana. Não é um Deus que está alheio à nossa realidade. Não é um Deus que deixou o ser humano sem direção, perdido, mas não. Ele tem uma história da redenção desde a queda do homem, e que vai se cumprir, vai fechar a história naquilo que está revelado no livro da Revelação, ou seja, no livro do Apocalipse. A criação do novo céu e nova terra, e os redimidos de Cristo eternamente com Deus. É para lá que nós estamos indo. A história dos salvos
estão sendo conduzidas por Deus para uma vitória gloriosa, majestosa. Enquanto Deus foi capaz de frustrar o plano de Herodes, o plano do Yahvé de Israel, do Messias de Israel, do nosso Deus, jamais poderá ser frustrado. É nisso que nós descansamos a nossa alma. O plano de Deus da redenção humana, da história da redenção humana, o plano de Deus jamais poderá ser frustrado. E encerrando, meus irmãos, aqui a nossa reflexão, nós não podemos perder de vista a estrela, ou seja, a direção do Espírito Santo. Não podemos perder de vista a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Consolador, está conosco e habita conosco e habita em nós para nos guiar em toda a verdade. E nós não podemos perder também o foco no objetivo, que é Jesus, a salvação. O maior objetivo da nossa vida é a nossa salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos perder esse foco. Uma comunidade bíblica deve ser uma comunidade cristocêntrica. Não pode perder o foco. O foco é Cristo. O louvor é para Cristo. O louvor exalta o Deus triuno. Cristo é mencionado como o único nome dado entre os homens que deve ser exaltado. Uma comunidade bíblica deve ter o foco sempre em Cristo. Paulo, certa vez, quando as pessoas estavam lá batendo cabeça, dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo foi lá dar aquela instrução para aquela igreja carnal, aqueles cristãos carnais. E Paulo vai dizer o seguinte: eu não anuncio nenhum outro nome a não ser Jesus e esse crucificado. Jesus é o único nome que nós devemos colocar como foco na nossa vida. E encerrando, meus irmãos, nós não podemos desistir de buscar a bênção, porque o exemplo desses visitantes aqui é que eles saíram de longe e saíram com o propósito de encontrar o Messias. E eles não desistiram. Eles seguiram, eles andaram distância longe para encontrar o Messias. O que isso nos ensina? Quando Cristo é importante em nós, nada pode nos fazer desanimar de buscá-lo e de servi-lo e de buscar constantemente a nossa bênção. Quando eles presentearam Jesus, eles deram o melhor que tinham. E nós, como cristãos redimidos, devemos dar o nosso melhor ao Senhor. O melhor louvor, o melhor culto, a melhor adoração. Devemos fazer isso para glorificar ao Senhor. E assim, meus irmãos, encerramos essa mensagem. Amém. Que Deus possa nos fortalecer sempre, que nada venha nos fazer parar, e que nada que seja artimanha do inimigo ou daqueles que tentam enganar as nossas vidas venha conseguir nos enganar, porque nós temos um Deus que zela por nós. Amém? Não está cantando louvor? A irmã vai estar no louvor.